Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 23. Por favor, acompanhe a leitura. Gálatas capítulo 5, 16 a 23. Aliás, perdão, de 13 a 23. Gálatas 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu li até o verso 26. Eu disse para os irmãos, a pergunta que nós queremos responder é a seguinte: você já foi acusado de ser cristão? Quando você lê esse texto, nós temos a tendência de ler um texto como esse, como sendo sempre a respeito de algum tipo de poder espiritual que vai nos transformar. E muitos cristãos, na verdade, vêm aos cultos esperando que aconteça alguma coisa tão especial que a partir daquele momento em diante ele vai ser um cristão diferente. Mesmo cristãos em igrejas ortodoxas ou igrejas históricas, igrejas que pregam o evangelho com fidelidade, muitos vêm às reuniões pensando desejando que aconteça alguma coisa naquela reunião e Deus derrame algum tipo de porção do seu Espírito Santo que faça com que a partir daquele ponto aquele cristão seja uma pessoa diferente, um cristão mais dedicado, mais zeloso, fiel a Cristo, pronto a enfrentar situações adversas para dar bom testemunho de Cristo e glorificá-lo. Eles não estão completamente errados, porque em parte o texto fala realmente disso, mas erram quando pensam que tal situação seja necessária. Note que eu digo, erram quando pensam que tal situação seja necessária. Ela pode acontecer e pode ser que Deus faça isso. Em tempos de avivamento, Deus costuma fazer isso. Em tempos de avivamento individual, isso acontece na vida de uma pessoa, Deus também pode fazer isso. Mas é errado você esperar que a sua vida cristã dependa desse momento imaginário, quando a partir dali, então, as coisas vão ser diferentes. Toda a Escritura mostra que não é essa a natureza da obra de Deus, da obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas você já foi acusado de ser cristão? Se você lê esse texto com objetividade, você vai ver que na mente do apóstolo Paulo existe com clareza uma linha divisória. E de um lado ele pode colocar aquilo que pertence ao não cristão, que caracteriza o não cristão, enquanto de um outro lado ele pode colocar aquilo que caracteriza o cristão. De certa forma, irmãos, a gente pode dizer o seguinte: se você é crente, se você é cristão, se você foi convertido pelo Espírito Santo, se você nasceu de novo, seu coração foi regenerado, então algumas coisas que estão escritas aqui aparecerão na sua vida. Se você conversasse com Paulo, ele iria dizer para você: eu espero ver na sua vida essas características. Eu imaginei a seguinte cena: imagine alguém sendo carregado para dentro de uma sala de interrogatório numa delegacia,
jogam aquela pessoa numa cadeira e então começam a fazer as acusações. Eu vi você orando, mas eu vi você orando com fervor, eu vi você tentando dar um folheto, eu vi você perdoando uma ofensa, eu vi você não se deixando mover tanto por uma ofensa feita. Se as acusações fossem feitas contra você, você seria, no final, culpado? Se alguém acusasse você de ser um cristão, com coisas talvez um pouco menos óbvias do que essa, eu vi esse irmão, antes de dormir, se ajoelhando e orando, ele fez isso o mês inteiro. Eu vi aquela irmã, depois de ter sofrido uma resposta mais incisiva de alguém, e aquilo atingiu o coração dela, e ela quis responder, mas ela se retirou um pouco, afastou-se um pouco, e foi buscar a Deus, e abriu sua Bíblia naqueles versos que falam sobre o perdão de Deus para nós, e então, ao invés dela reagir, eu vi quando ela orou a Deus, confessando o pecado dela, de querer reagir daquele jeito, e ao invés de fazer isso, no coração dela, perdoou a ofensa que recebeu. Se essa acusação fosse feita, se isso fosse levantado como evidência, ao final desse julgamento, você receberia o título de culpado, culpado de ser cristão, culpado de reagir dessa forma. Se o promotor fosse acusar você e ele dissesse: eu vi na vida dessa pessoa amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um júri ouvindo isso consideraria você culpado? Olhe para dentro do seu coração, olhe para as suas atitudes. Aliás, não olhe para o seu coração, não. Aliás, essa é uma frase viciosa que a gente tem, né? Olhe para o seu coração. É como se a gente conseguisse realmente administrar o que acontece ali. Olhe para as suas atitudes, olhe para o que você diz, para o que você faz, para aquilo que você manifesta quando você se encontra numa situação em que você sabe que precisa reagir de um jeito e você reage de outro. E não importa a natureza dessa situação. Você acabou de ver agora um quadro onde cristãos têm que reagir a pessoas que, obviamente, estão sendo injustas com eles. Pessoas que estão amedrontadas pelo que eles representam, sem conhecer direito aquilo que eles pregam. Então não é a situação. Não há justificativa. Mas, pastor, se o pastor tivesse ouvido o que aquele irmão me falou, não dava para aguentar. Mas aí a gente lembra da cruz, de Jesus ouvindo. Quantas coisas Jesus ouviu? Quantas coisas perguntaram ao nosso Salvador ali? Se você é quem você diz ser, por que você não desce dessa cruz? Olha só, salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo. Você não ia reerguer o templo em 3 dias, e agora? O que está fazendo aí? Fora o que ele ouviu dos soldados, enquanto apanhava, enquanto era esbofeteado, enquanto era cuspido, enquanto colocavam uma coroa de espinhos, enquanto conduzia a própria cruz para aquele local de execução. Eu estou falando só daquelas ofensas que ele recebeu dos seres humanos. Não posso nem mencionar aqui a carga que Jesus recebe para suportar o castigo da justiça de Deus, castigo que deveria ser meu e seu e que ele recebeu. Então, quando você olha para o seu coração, o promotor lendo essas acusações e argumentando, dizendo que você é culpado dessas coisas, como você sairia nesse julgamento? Inocente? Será que seu advogado conseguiria provar a sua inocência? Imagine lá o promotor dizendo, não, ele ama as pessoas, ele ora pelas pessoas, ele ora pelos cristãos que estão perseguidos, ele ora pelos povos não alcançados, ele ora pelo pastor dele, ele ora pela esposa, ora pelos filhos. Ele ama essas pessoas, se derrama diante de Deus por essas pessoas. Ele ora por aqueles que não são crentes, que a sua igreja quer alcançar. Irmão, você seria culpado dessa acusação? Amor? Você seria culpado de alegria? Olha, ele vai para o culto com alegria. Não entendo.
Mas esse homem é capaz de fazer. Essa mulher que aparece aqui diante de vocês como uma santa, ela é exatamente isso. Ela tem alegria quando vai para a igreja. Ela trabalha a semana toda, ela tem filhos para criar, ela tem marido para cuidar, ela tem preocupações, mas quando chega o domingo, que o dia amanhece, ela desperta dizendo: chegou o dia do Senhor, chegou o dia da reunião da igreja, mal posso esperar para estar com os irmãos, para estar cantando com os irmãos. E o que será que Deus vai me falar? Eu orei essa semana esperando que Deus me fale hoje. Ele vai falar: meu irmão, minha irmã, você seria culpado de ter alegria no Senhor? Vai dizendo aí, nós temos um juiz aqui, de repente ele ajuda você. Pais. Você seria acusado disso? Pais. Essa pessoa tem paz e ela brota como um fruto de dentro dele, fundamentado nas convicções que ele tem ou que ela tem a respeito da palavra. Existe uma paz que chega a ser chata. Ela tem paz, realmente as coisas não mexem com ela ou com ele tanto assim. Parece que anda numa tranquilidade inexplicável. Mesmo quando a situação à volta começa a parecer um navio que vai adernando, ela continua tendo paz. Você seria culpado dessa acusação? Longanimidade, numa tradução menos caprichosa, mais ainda eficiente, paciência. É uma pessoa que tem um ânimo que parece que se estica, se prolonga. Você poderia ser acusado disso, irmão? De ter paciência, de ser paciente com o outro. Benignidade, aquela capacidade de causar o bem, aquela preocupação em causar o bem. Imagine novamente o promotor agora acusando você. Não importa o momento que ele está passando ou que ela está passando, ela fica pensando como é que eu posso melhorar a vida do outro. Como é que eu posso melhorar a vida daquela pessoa, inclusive a vida daquela pessoa que me fez alguma coisa ruim, alguma coisa contrária? Você seria culpado disso? De benignidade, ser benigno? O promotor poderia prosseguir dizendo: olha, é incrível como essa pessoa se parece com Deus, que é benigno, mesmo com aqueles que não reconhecem a sua dignidade, a sua glória. Bondade. Você poderia ser acusado disso, meu irmão, minha irmã? Poderia ser acusado de bondade, de ter um coração que se enternece quando vê a situação da outra pessoa, que consegue inclusive perceber que mesmo aquela pessoa que parece ser arrogante, ou que parece ser petulante, aquela pessoa que parece que não se abre assim, mas você tem bondade suficiente para ser sensível, para chegar mais perto, junta com aquela longanimidade, você pacientemente se aproxima para ouvir o que essa outra pessoa tem para dizer. Bondade que dá uma segunda chance, bondade que dá o benefício da dúvida, bondade que está mais interessada na aproximação. Você, meu irmão, minha irmã, você poderia ser culpado dessa acusação? Fidelidade. E não é só fidelidade a Deus, não, porque você vai, olha o contexto aqui, que você vai ver que parece que Paulo está muito mais interessado no modo como as pessoas se relacionam horizontalmente. Ele reconhece que isso vem do Espírito Santo. Nós já vamos tocar esse ponto um pouco mais, mas ficou evidente para você que ele fala isso várias vezes. Anda no Espírito, que você não satisfaz a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E ele chama todas essas qualidades de fruto do Espírito. Então, fidelidade aqui vem do Senhor, mas ela se dirige aos outros. É uma pessoa leal, é uma pessoa que crê em Deus e confia em Deus, e por isso também tem uma atitude de lealdade para com os outros. A tal ponto que quando ela chega e confronta você, você não tem como reagir erroneamente com ela, porque você está percebendo que ela está sendo leal a você. E o promotor poderia usar como prova escriturística o livro de Provérbios e dizer: olha, esse sujeito ocupa bem aquele lugar que diz aquele documento lá do Antigo Testamento.
Leais são as feridas do que ama. Então, ele, quando tem que confrontar ela, quando tem que confrontar, faz isso com lealdade, o que significa que a bondade dela e essa lealdade, essa fidelidade confiável, refletem sobre o outro, que pode não gostar muito do que ouve, mas tem que reconhecer, ele e ela está fazendo isso para o meu bem. Mansidão. E aqui você está vendo novamente que Paulo está mais interessado em coisas que fazem a gente se relacionar horizontalmente, né? Não é mansidão para com Deus, embora exista um tipo de mansidão para com Deus também, não é? Mansidão, aquela capacidade de Jesus, né? É manso. Ele fala, eu sou manso, pode vir, pode confiar em mim. Você se diria isso, irmão? Você seria acusado com facilidade dessa característica? Ela é manso. Pensa 2 vezes antes de falar, às vezes deixa passar uma noite antes de reagir. Ouve com mansidão. Não reage. Como alguns animais o fazem, né? Estão sempre na defensiva, prontos para atacar, onde eles pensam que o ataque será a defesa melhor. Você seria acusado de mansidão. E, por último, domínio próprio. Você vê que todas essas características estão ligadas entre si, né? É, na verdade, um fruto só. Domínio próprio. Quantos aqui poderiam dizer, eu sou culpado de ter domínio próprio? Não tem jeito. Mesmo quando a coisa vem para mim, eu... Ok, diga de novo, vamos tentar entender melhor a sua ideia. Quando a tentação surge ao meu alcance e ninguém está vendo, eu digo, não vou, não quero isso não faz parte da minha realidade. Você seria acusado com facilidade disso, ou seu advogado teria muita tranquilidade em eximir você dessa acusação. Não tem domínio próprio nenhum. Não, pelo contrário, com essa expressão pavio curto, esse é o meu cliente. Não tem domínio próprio nenhum. Quando ele tem que reagir, é ali na marra. E também atenção, quando ele está sozinho, quando Deus não está olhando, a filosofia dele é aquela. O que acontece em Jacareí, fica em Jacareí. Ninguém tem que saber, fica tudo para lá, tranquilo, não é? Quando eu volto para o meio dos outros, porque não dá para segurar sempre, né? Olha, irmãos, o que Paulo coloca aqui. Você sabe, deixa eu contextualizar você com a carta aos Gálatas. Paulo está com um problema aqui, que é o seguinte. Alguns judaizantes, é o mais provável, ou seja, cristãos que conheciam, tiveram contato com o Evangelho, judeus tiveram contato com o Evangelho, mas que não conseguiam confiar em Cristo somente. Então, eles confiavam ainda nas obras da lei e iam atrás do que Paulo pregava para dizer para os crentes, novos crentes, que eles não poderiam ser cristãos verdadeiros se eles não observassem as obras da lei, principalmente guardar os dias, a circuncisão e também a dieta judaica, né? A dieta da lei. E Paulo tinha esse problema porque parece que alguns cristãos da região da Galácia estavam se deixando levar por isso. É incrível, mas quando dão alguma coisa concreta para você fazer, parece que isso chama muito mais atenção do que aquilo que Cristo oferece. O legalismo parece que chama mais atenção do que aquilo que Cristo oferece. É incrível como você é capaz de sair pela rua e encontrar 2 mórmons num dia de muito calor, vestido com aquelas camisas brancas de manga curta e a gravata, carregando uma mala, às vezes uma mochila, fazendo um trabalho. E as pessoas são atraídas para esse tipo de coisa. Pessoas vão para uma seita em que tem que bater de porta em porta com uma revistinha lá, tentando passar o ensino e aquela revista também. E quando você traz os cristãos para dentro de uma igreja e prega para eles que Cristo supriu todas as necessidades espirituais dele, que Cristo
resolveu todo o problema da justiça de Deus. Então, parece que eles acham isso não é bom, me dê alguma coisa para fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, é possível você ter uma grande igreja se ela tiver um projeto. Você inventa um projeto qualquer, as pessoas vão aderir àquilo, mas não conseguem se alegrar, não conseguem nem compreender plenamente o que é a graça de Deus. Tem que fazer alguma coisa. Pastor, me dá uma corrente aí para fazer 7 dias de oração, 40 dias de busca de Deus, 2 quinzenas do poder maior, ou seja lá o nome que criar. Aí parece que as pessoas vão. Aí elas começam, progredindo, agora sim eu sinto que eu estou andando. E Paulo estava com um problema desse. Os crentes queriam retornar ou adquirir, se fossem gentios, eles queriam retornar ou adquirir aqueles rudimentos da lei, de tal forma que Paulo, no capítulo 3, expressa seu grande espanto com aquilo. Não sou eu que estou falando que essa coisa é espansosa, a Bíblia diz que ela é espansosa. Paulo pergunta assim: quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Vós que tendes visto Cristo crucificado, como que agora, tendo começado no Espírito, vocês querem acabar na carne? Eles ficaram espantados com essa situação. Esse era o problema. Porém, ele tinha que cercar o outro lado também, porque alguns, ouvindo isso, então pensam assim: bom, Cristo já satisfez a justiça de Deus, Cristo já fez tudo o que tinha que fazer por mim, eu sou livre para fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, eu posso fazer qualquer coisa. E, efetivamente, há muitos cristãos hoje que pensam isso. É por isso que Paulo tem que dizer o seguinte: olha, há certas características que não fazem parte da vida de um cristão. E há certas características que vão estar presentes na vida de um cristão. Se você afirma ser um cristão, hoje de manhã você ouviu uma mensagem sobre isso, não é? O tema da mensagem foi: somos cristãos. Se você faz essa afirmação, se você julga que a graça de Deus veio, transformou o seu coração, fazendo com que você pudesse se arrepender e crer, se você crê que o Espírito de Cristo veio a habitar em você, o que acontece com todo aquele que dá ouvidos ao Evangelho e crê em Cristo, então certas características têm que estar presentes na sua vida e outras não podem ser o seu modo de existir. Dê uma olhada aí comigo novamente, veja como é que ele fala e como é que ele deixa isso bastante claro. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não queira voltar para debaixo da lei. Porém, ora, as obras da carne são conhecidas. E são, e aí vem uma lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E parece que essas coisas estão relacionadas entre si. Mas um segundo grupo também parece ter uma certa característica, porque fala de relacionamentos. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Isso não parece pertencer a um grupo só de relacionamento? Ele termina: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora dá uma olhada de novo comigo, no versículo, a partir do versículo 19. Prostituição. Nenhum de nós teria muito problema em demonstrar como isso é errado, como isso é pecaminoso, como isso é vergonhoso e etc. e tal. Prostituição. Isso não é coisa de crente, é? Alguém aqui defenderia essa tese? Não, pastor, o que é? Tem um deputado acabou de colocar aí uma lei, ele tem argumentos fortíssimos, né? Tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, nós precisamos regulamentar a vida dos profissionais do sexo. Muito bom esse argumento, né? É o que dá, quando o povo dá ouvidos a uma pessoa que, na própria maneira de existir, essa pessoa contraria a própria ordem da criação, e quando o povo
tem acesso a essa pessoa por um programa tão estúpido, tão ridículo, tão mentiroso como um reality show, e acaba colocando um ser desses dentro da Casa Legislativa, o que você espera que vem por aí? Nenhum de nós teria problemas com isso, né? Impureza, lascívia, parece ainda estão juntas, né, num certo sentido. São nuances diferentes, mas alguém aqui vai dizer que impureza faz parte da vida do cristão? Lascívia faz parte da vida do cristão? E ele prossegue: idolatria. De jeito nenhum, ninguém aqui vai dizer isso, né? Idolatria, feitiçarias, olha só. Isso então no Brasil, né? País mais católico do mundo, em que um percentual desses católicos, um percentual enorme deles, vai a um terreiro, invoca um ente espiritual, baixa, arreia um trabalho para atingir alguma coisa, mas você não pode falar que isso é feitiçaria, porque senão você pode ser processado hoje. Mas nenhum de nós teria problema em dizer isso, né? Que coisas horríveis, né? Olha aí de novo, irmão. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. O problema é que no mesmo texto, na mesma linha, no mesmo parágrafo, Paulo prossegue dizendo inimizades. Quer dizer, feitiçaria é uma coisa horrível, mas ao lado dela tem outra coisa que é tão horrível quanto. Idolatria está bem perto, inimizade está na mesma linha. Assim como você concordaria sem muitos problemas que prostituição não é característica de um cristão, não pode estar na vida de um cristão como modus operandi, como jeito de ser, jeito de existir, você tem que dar o mesmo peso para inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Infelizmente, a gente vê tudo isso dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja, aqueles grupos enormes, cheios de pessoas que têm na placa o nome igreja ou qualquer outra coisa semelhante. Dentro do que você vê o que está no início dessa lista acontecer. E há muitos exemplos disso. Eu estou falando de igrejas que ouvem o bom evangelho do Senhor Jesus, que considerariam com tranquilidade coisas como prostituição, feitiçaria, idolatria, lascívia, como sendo pecado e como sendo algo que não pode caracterizar o cristão, mas que quando chega na parte dos relacionamentos, tais grupos caem no mesmo pecado, inimizades. E, se a gente seguir o bom modelo reformado de fazer teologia, ele diz assim, quando a Bíblia proíbe uma coisa, ela então está automaticamente ordenando o oposto daquilo. Inimizades. Então o crente, ele faz outra coisa, ele busca a amizade, ele busca ser amigo, o que tem tudo a ver com o fruto do Espírito que você viu relacionado mais adiante. Porfias, disputas. E parece que Paulo tem em mente aqui qualquer disputa, mais insignificante que ela seja. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Eu nem pensaria em perguntar aqui se você poderia ser acusado das primeiras coisas dessa lista, mas e das coisas que vêm a seguir, será que você seria acusado delas? Num tribunal você passaria e sairia inocente delas? Ou você seria culpado de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas? E inclusive das últimas duas desse grupo, bebedices e glutonarias. Paulo tem em mente aqui realmente a pessoa que está vivendo para esse tipo de coisa. Meu irmão, há características que são do cristão que precisam existir na vida do cristão. Se elas não estão presentes na vida do cristão, eu penso que nós devemos começar a nos preocupar com isso. Não se trata apenas de um dia eu chego lá, quem sabe eu vou a um culto de avivamento, aonde o Espírito Santo vai descer e então o fruto do Espírito finalmente vai aparecer, e então, e somente então, eu serei
uma pessoa longânima, eu terei domínio próprio, eu serei uma pessoa mansa, eu terei um coração bondoso, eu realmente vou amar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, isso não vai acontecer. Tirando aquelas duas exceções que eu falei, o avivamento, quando Deus faz isso em época de avivamento, ou o avivamento individual, quando alguém busca o Senhor, e aí já é completamente diferente daquele estado da pessoa estar esperando acontecer alguma coisa num culto. Tirando essas duas situações, isso não vai acontecer. Note que o fruto do Espírito é fruto. O que você espera? Como você espera que um fruto apareça, né? Ele não surge da terra de repente. Geralmente acontece que uma semente é plantada, ela começa a germinar, se torna uma pequena planta, atinge a maturidade, então depois de bastante tempo, se ela tiver os cuidados devidos, ou se no lugar onde ela estiver houver a chuva que ela precisa, o sol que ela precisa, e não houver nada que a mate, então depois de tudo isso ela cresce, atinge a maturidade, e assim os frutos vão aparecendo. Para continuar usando uma analogia bíblica, nós temos que pensar na lavoura de Deus. Então, nesse caso, nós temos que cultivar. Essas coisas não vão aparecer assim só porque a gente quer que elas apareçam, elas aparecem como resultado de uma atitude que cultiva aquilo que nós já recebemos. Você já recebeu o Espírito Santo habita em você, então você precisa se preocupar com essas 9 características desse fruto do Espírito. Você precisa olhar para isso e precisa dizer, isso aqui não está na minha vida, isso aqui aparece muito pouco na minha vida, isso aqui é uma dificuldade tremenda para mim. Você começa a se preocupar com isso, você começa a buscar ao Senhor a respeito disso. Buscar ao Senhor é uma expressão que precisa ser explicada também, senão você volta para aquele primeiro lugar onde você estava, esperando que num culto qualquer aconteça algo de fantástico. Não, buscar ao Senhor não se trata de você entrar numa espécie de transe ou numa espécie de corrente pessoal em que você vai orando e pedindo. Não, buscar ao Senhor significa conhecê-lo. Você quer conhecer Ele. Aonde você conhece o Senhor melhor, irmão? Aonde? Na palavra. O que Ele tinha para falar com você, Ele falou na palavra. Tudo o que Ele precisava falar para que você seja um crente está na palavra. Nós não confiamos na palavra, nós fazemos pouco da palavra de Deus. Ficamos esperando alguma coisa que vai acontecer em algum momento, em algum ponto da nossa vida. Quem sabe, como um raio que cai assim, algo vai nos atingir e não cultivamos o fruto, não cultivamos aquilo que já nos foi dado. Se você é cristão, se você faz com honestidade essa afirmação, não por qualquer outro motivo, não porque você foi batizado, não porque você já disse isso diante da igreja, se você consegue ser muito honesto e dizer assim, eu sou cristão, então essas 9 qualidades precisam estar presentes na sua vida. Elas podem estar ainda meio imaturas, elas podem estar meio fraquejando, mas elas estão aparecendo e elas vão continuando crescendo. Você se preocupa com isso, você busca isso. Ter essas coisas é basicamente ser igual a Jesus, que é o grande modelo. E que você sabe que não veio aqui só para ser o modelo do que nós devemos ser, mas que é o modelo também. Então, se você não vê essas coisas, você precisa começar a se preocupar com isso. Porque todo aquele que fica pensando, vai chegar um tempo, vai chegar um momento lá na frente, na maturidade, talvez com um pregador X ou pregador Y, se eu for naquela igreja que tem aquela pregação reformada, se eu for naquela conferência, se eu assistir aquele vídeo. Meu irmão, essas coisas todas podem ser muito boas, e a exposição da palavra através dela pode ser muito boa, mas se você continuar esperando que em algum momento alguma coisa aconteça, você está querendo administrar uma coisa que só pertence à administração soberana de Deus. Você precisa administrar aquilo que Deus deu para você administrar. E note que Paulo está falando aqui todo o tempo que é uma coisa que eles devem fazer. Porque ele contrapõe isso, inclusive, àquilo que eles pareciam estar fazendo. Como você pode ver aqui no versículo 16. No versículo 15. Depois de ter citado que a lei toda podia se resumir numa única expressão, num único preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
O que você pode esperar disso, o que significa a sequência, né? É que vocês vão ser consumidos. Vocês vão mutuamente se aniquilar. Se vocês estão se devorando uns aos outros. Então ele está contrapondo isso, essa atitude de falta de amor, de falta de bondade, de falta de longanimidade, de falta de benignidade, de falta de domínio próprio, de falta de mansidão, de falta de alegria. Ele está naturalmente, a falta da fidelidade, da lealdade. Ele está contrapondo essa situação a essa outra aqui, que parece ser o que eles estavam vivendo. Eles estavam se mordendo, se devorando. São as figuras que eles usam, são figuras intensas, para mostrar que naquele grupo de cristãos, inclusive por causa do afastamento do genuíno ao Evangelho, eles começavam a se auto-absorver destrutivamente. É como um organismo devorando a si próprio. Então, o que Paulo tem em mente aqui é alguma coisa muito prática. Ele está dizendo, parem de fazer isso. Se vocês andarem no Espírito, é o que ele diz logo a seguir no verso 16, vocês não vão satisfazer a concupiscência da carne. E concupiscência da carne, ou as paixões do pecado, do nosso pecado, irmãos, não deve ser visto apenas como aquelas coisas escabrosas que chamam a atenção no início da lista, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, esse negócio todo. Também você tem que incluir aí como concupiscência da carne o restante: inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. Também está no grupo. E a mente do apóstolo, guiada pelo Espírito, então funciona da seguinte forma: parem de fazer isso e comecem a fazer aquilo para o que vocês foram chamados. Existem afeições apropriadas ao chamamento de vocês e não são expressas através dessa primeira lista, mas são expressas através da segunda lista. E como que para complementar isso, ele logo diz no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se temos o Espírito Santo, novamente, se você é capaz de honestamente fazer a afirmação, eu fui salvo por Cristo, eu sou cristão. Então, se você vive no Espírito, agora você anda no Espírito, o procedimento interior que precisa acontecer em cada cristão, ele se exterioriza também. Duas realidades estão presentes aqui, portanto. Há uma realidade interna, há uma realidade interior. Não é cristão quem não tem essas coisas dentro de si. E um cristão deveria saber sempre a diferença entre resistir ao mal e um conflito interno só por conflito interno. Então não é o caso de você começar a dizer, mas será que eu não sou cristão porque eu fiz isso, eu fiz aquilo? Não, a questão não é essa. A questão é agora você, com a ajuda do Espírito Santo, olhar para dentro de si mesmo e ver essas coisas estão presentes em algum grau ou só estão presentes algumas da primeira lista. No lugar onde ninguém vê, no lugar onde o pastor não vê, onde o cônjuge não vê, onde o pai não vê, onde o filho não vê. Essas coisas estão presentes, ou pelo menos elas estão lutando para prevalecer ali. Existe esse conflito, porque se não há nenhuma preocupação, então, irmão, talvez você tenha que vir conversar comigo para você rever a apresentação do Evangelho de Cristo. E se essas coisas estão presentes internamente, elas necessariamente têm que ser vistas externamente. Elas vão aparecer. A acusação vai ficar evidente. A evidência será indisputável. Você receberá o veredito final de culpado de ser cristão. Mesmo tentando negar, não vai conseguir. Se você anda em Espírito, se você vive no Espírito, então agora você anda no Espírito também. Paulo está esperando que a gente faça alguma coisa. Não que fiquemos esperando alguma coisa acontecer, mas que façamos alguma coisa. Enquanto andamos. E andemos no Espírito de Deus. Por isso ele diz que os cristãos, isso no versículo anterior, aqueles que são de Cristo, né?
Você, se você é capaz de fazer essa confissão com honestidade, crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Eles pegaram aquilo tudo lá e, pondo a fé em Cristo, eles colocaram tudo aquilo na cruz junto com Cristo. O Senhor Jesus matou o poder que todas essas coisas tinham sobre mim. E agora, o que tem que se esperar na minha vida é a percepção do fruto do Espírito, desabrochando, amadurecendo e daí por diante produzindo ainda mais frutos. Você, irmão, você seria culpado dessa acusação? Você, minha irmã, seria culpada dessa acusação de ser cristão? Alguém olhando para você, alguém olhando para o modo como você trabalha, o modo como você se porta no seu trabalho, você seria culpado disso? Você seria culpada disso? Quando alguém vê você tratando seu filho, sua filha, o modo como você trata, dizer, ó, parece um cristão. Ah, é um cristão. Quando alguém olha para o seu casamento, não, essa pergunta é errada. Quando alguém olha para você dentro do seu casamento. O casamento são duas pessoas. Inclusive pode acontecer de ser um casamento onde um é cristão e outro não é. A igreja de Corinto tinha casos assim, muitas igrejas têm casos assim. Por isso não é olhar para o casamento, mas para você como cristão dentro do casamento, dentro de qualquer sociedade, dentro de qualquer grupo em que você se insira, dentro da sua família. Você seria facilmente acusado de ser cristão e condenado por isso? Ou o promotor não teria muita chance, o seu advogado, fazendo a sua defesa, com relativa facilidade, livraria você dessa terrível acusação de ser parecido com Cristo? Você precisa responder essa pergunta. Se você puder responder sim, seria culpado disso, então você deve continuar, você pode se fortalecer cada vez mais. Se você conseguir dizer não, eu não diria que eu seria inocentado assim, mas há pouca evidência contra mim nessa situação. Né? São evidências só circunstanciais, na verdade, meio fracas e talvez com alguma dificuldade, pode ser, mas eu ainda seria livre dessa acusação. Eu peço a você que procure responder essa pergunta em oração diante do Senhor, seu Deus. Ou você pode fazer isso praticamente também. Você pode conversar com seu cônjuge, você pode conversar com seu irmão, não diria com todos os irmãos, mas talvez com algum irmão, talvez com alguma pessoa mais experiente na fé, e compartilhar as dificuldades que você talvez esteja tendo para que essas características que compõem esse fruto do Espírito sejam percebidas na sua existência. De um modo ou de outro, irmão, atente para a palavra de Deus, que quando vem a você, vem como um convite, vem como um chamamento àquele que é manso, aquele que morreu por você. Vem como um convite de amor para que você seja fortalecido como discípulo, como seguidor do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar e depois cantar. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi exposta, nós te rogamos que ela produza os frutos para os quais o Senhor a enviou. Cada pessoa aqui presente seja abençoada, Senhor Deus. Teu Espírito Santo visitando cada coração de per si. Fale ainda mais profundamente. Penetre com essa palavra ainda mais intensamente, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. E que nosso testemunho seja tão evidente e com facilidade sejamos apontados como cristãos, como pessoas que têm alguma coisa que os outros não têm, como pessoas que têm um mestre e um Deus inigualável, sem ninguém igual. Alguém que pode apontar o caminho certo para os outros, ó Deus. Abençoa os irmãos e irmãs aqui que estejam em conflito. Que esse conflito, nós te rogamos, seja já a demonstração de que há algo dentro deles, o teu Espírito operando, para que haja crescimento, para que se vá rumo à maturidade, Senhor. Da nossa súplica, recebe o nosso louvor pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus.